Olá, boa noite, tudo bem com os senhores? Vamos continuando com as nossas aulas, né? Até então estávamos fazendo as aulas gravadas e disponibilizando-as no AVA, né? Hoje a gente já faz um conteúdo ao vivo, ainda que à distância, mas tentando manter a mesma qualidade, o mesmo conteúdo que a gente teria na questão presencial. Vale lembrar que a Anhanguera está sendo uma das poucas faculdades que está proporcionando isso para vocês, tá? Eu trabalho em outras instituições, a maioria estão com conteúdos gravados e não aula ao vivo. O que eu acho que a aula ao vivo é muito melhor, muito mais dinâmico, muito mais importante, muito mais fácil de se adaptar, né, nessa substituição da aula que a gente tinha presencial, tá? Então, os senhores estão liberados aí o microfone a hora que quiserem, fiquem à vontade para interferir, para perguntar, para tirarem as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, hoje a gente fala da suspensão condicional do processo, né? Que também é chamado de sursis. E isso a gente tem já no nosso direito, né? Já desde do começo lá de 1924, mais ou menos, o sursis ele já é previsto no nosso ordenamento jurídico, né? E ele é, na verdade, com relação à natureza jurídica desse instituto da suspensão condicional da pena, há uma divergência com relação aos doutrinadores para eles definirem o que seria essa suspensão condicional da pena, né? É um tipo de pena? É uma política criminal? É um benefício, né? Um direito subjetivo do preso, do condenado, do preso condenado, em que ele vai, se preenchidos os requisitos, o Estado tem que aplicar a ele? Na verdade, nós temos uma discussão com relação a esse direito, né? Do preso, né? Com relação à natureza jurídica da suspensão condicional. A única coisa que a gente pode definir é a suspensão condicional da pena, ela substitui o cumprimento da pena diante da sentença condenatória exarada de uma pena privativa de liberdade. Então, você troca o cumprimento da pena privativa de liberdade, você troca a prisão pelo cumprimento de alguns requisitos, né, e de algumas condições que você vai ter que cumprir, algumas tarefas que são condicionadas a você, e se você cumpri-la durante um período estabelecido pelo juiz, que é o chamado período de prova, se você cumprir todos os requisitos e preencher e cumprir todas as condicionantes, então se dá a extinção do cumprimento da pena. Então a pena ela fica extinta, faz-se o cumprimento, né, com todos os reflexos do direito material e do direito processual, e o cidadão volta em meio à sociedade, lógico que visando e que ele não volte a delinquir, porque esse é o objetivo da pena, né, que ele não volte a delinquir. Então, quando a gente fala da suspensão condicional do processo, numa breve introdução, né, com relação ao direito, ele tem previsão normativa lá entre os artigos 77 e 82 do Código Penal. Então, eu volto a falar para os senhores, é bom acompanhar a aula munidos aí do nosso Código Penal, né? Para a gente poder acompanhar aí os artigos, né? Então, nós temos a suspensão condicional da pena disciplinada entre os artigos 77 e 82 do nosso Código Penal, né? Também tem previsão normativa nos artigos 696 a 709 do Código de Processo Penal. Então, ou seja, além de ser um conteúdo normativo de lei material, que está lá no Código Penal, também temos conteúdo na lei processual, né? Lá dentro do Código de Processo Penal. E também ela é trazida também na Lei de Execuções Penais, lá nos artigos 156 a 163. Por quê? Porque a suspensão condicional da pena ela é um reflexo da execução penal, né? Se a gente for recordar o conceito de crime, fato típico mais antijurídico igual a crime, né? Mais culpabilidade igual a pena e mais punibilidade, execução de pena. Então, e a execução da pena ela é disciplinada pela Lei de Execuções Penais, trazendo os direitos do preso, os deveres do preso, enfim, os seus benefícios.
então a suspensão condicional do processo ela não poderia, diferentemente, estar prevista na lei de execução penal, né? E quando a gente fala da origem da suspensão condicional da pena, a doutrina meio que diverge com relação a onde teve origem, né? Alguns doutrinadores nos remetem para o direito anglo-saxônico, para o direito norte-americano, né? Quando lá na metade do século XIX, 1846, mais ou menos, em Massachusetts, houve, né, uma previsão de um instituto muito semelhante à suspensão condicional da pena, né? Só que, na verdade, lá era uma suspensão condicional da sentença, que mais se assemelha hoje ao sursis processual, né? Que você suspende o processo e se o réu ele não vier a reincidir ou ele cumprir as condicionantes, ele deixa de ser processado, ele deixa de ser sentenciado, né? No nosso caso aqui, não, nós estamos falando de suspensão da pena. Então, é depois da condenação, depois de dada uma sentença e essa sentença transitada em julgado. Aí nós temos a pena. E esse instituto, então, ele mais se aproxima do sistema francês, do direito francês, que estabeleceu aí, trazendo um reflexo do próprio direito romano e do direito canônico, ele traz, através de Berenger, né, que foi um sistema adotado no direito francês, lá em 1884, onde se via a substituição da pena privativa de liberdade por algumas condicionantes que o preso, ao invés de cumprir a pena de ficar preso, ficar recluso, ele ficaria em liberdade, estando condicionado ao cumprimento dessas condicionantes, né? Essa é o que mais se assemelha, inclusive, conforme a corrente majoritária da doutrina, é que o nosso direito pátrio, ele adota originariamente, né, o direito francês, né, francês-belga, na verdade, para esse instituto da suspensão condicional da pena, né? E tudo bem, então a gente fala que a suspensão condicional da pena é a substituição da pena privativa de liberdade por outro tipo de pena, né? Mas o que seria isso, conceitualmente? Como que a gente poderia, então, definir o conceito, então, da suspensão condicional da pena? Se vocês quiserem anotar, eu vou lendo para vocês devagar e vocês vão anotando, tá bom? Então, a suspensão condicional da pena é a suspensão parcial da pena privativa de liberdade de curta duração. Por quê? Porque, via de regra, para você ser beneficiado, para o condenado ser beneficiado com a suspensão condicional da pena, o sursis, chamado sursis simples ou até mesmo especial, a pena cominada ela não pode ser superior a 2 anos. Não a pena do crime, mas a pena sentenciada, né? Então, na sentença, ela tem que vir com uma pena não superior a 2 anos de reclusão, né? Então, por isso que a gente fala que seria a suspensão parcial da pena privativa de liberdade de curta duração por determinado prazo. Esse determinado prazo seria, então, o período de prova, né? Que ele é aí, via de regra, entre 2 e 4 anos. Desde que cumpridas estas condições, né? Ou seja, as condicionantes que o juiz e a própria lei impõem, né? Observados os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal. Então, primeiro, o sentenciado ele tem que preencher os requisitos previstos no artigo 77, que é não ser reincidente, a pena não ser superior a 2 anos, em algumas possibilidades de ter ressarcido o dano ocasionado, né, salvo numa impossibilidade de fazê-lo, uma impossibilidade justificada de fazê-lo, e se preencher as circunstâncias que o beneficiam lá do artigo 59, que a gente já estudou, né, das circunstâncias que beneficiam o réu, né? Então, se ele preencher esses requisitos, ele pode ser contemplado aí com a suspensão condicional da pena.
Ah, mas se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e ficar preso, ele não deveria ficar preso? Lembrem que o objetivo da pena não é puni-lo de forma que ele fique recluso, mas sim de forma que ele não volte a delinquir, né? Tanto que Mirabete, ele traz um conceito dizendo o seguinte, que o que mais importa ao Estado não é o punir, mas reeducar o delinquente. Para quê? Para que ele não volte mais a praticar o delito, né? Esse é o objetivo, essa é a vontade do Estado, fundamentalmente com a aplicação de pena, né? Lógico que a gente prevê os crimes, como a gente já viu, numa modalidade aí, numa pretensão preventiva, para que ninguém vá delinquir, né? Ninguém vai praticar nenhuma infração. Por quê? Porque sabendo que se você praticar qualquer infração, você vai ser penalizado porque o nosso direito assim determina, né? Agora, se você delinquir, você vai sofrer uma pena. E essa pena não é para castigar, mas sim para reeducar, né? Isso é no conceito aí dos mais variados juristas e doutrinadores, né? Como eu já disse, a natureza jurídica ela apresenta uma discussão doutrinária. Não há um consenso entre os penalistas. Por quê? Para o STF e o STJ, por exemplo, a suspensão condicional da pena nada mais é do que uma medida política criminal. Ou seja, é um instituto que deve ser aplicado porque tem uma previsão, uma previsão normativa que fala, olha, se acontecer, o direito pode aplicar. Então, é uma medida de política criminal, né? Até para você desafogar um pouco o sistema penitenciário, são crimes cujas penas aplicadas, cominadas concretamente, elas são curtas, elas são de pequeno tempo, né? Até 2 anos, via de regra. Então, isso é uma medida de política criminal, que foi estudada uma forma de se adotar essas medidas para se alcançar aí o objetivo da pena, né? Numa outra corrente, essa majoritária, entende que que a suspensão condicional da pena, esse instituto, ele é um direito subjetivo do réu. Quando ele é um direito subjetivo do réu, o que se entende? Que se o preso, condenado, ele cumprir, aliás, ele não precisa nem estar preso, né? Mas se o condenado, ele preencher os requisitos do artigo 77, né? Em todos os seus perfis, 77 ou no parágrafo 2º, quando a gente fala do sursis especial, do sursis humanitário e do etário, que a gente vai estudar um pouquinho depois, quando a gente fala que o condenado, sentenciado, ele preenche os requisitos, obrigatoriamente o juiz tem que aplicar a ele a suspensão condicional da pena. Tem que dar a ele essa oportunidade. E ele tem o direito de aceitar ou não, porque se o juiz colocar as condicionantes e ele não quiser aceitar, não pode ser imposta a ele, né? Ele pode recusar isso. Existe uma audiência para isso, que a gente chama de audiência admonitória, onde o preso é levado ao juiz e o juiz fala, olha, você preenche os requisitos e pode ser aplicado a você a suspensão condicional da pena. Mas é direito do preso recusar, e ele vai cumprir a pena no regime que o juiz colocar, regime aberto, semiaberto ou fechado, né? Mas é um direito subjetivo dele, que tem que ser aplicado se preenchidos os requisitos. Essa é a corrente majoritária. Mas temos uma terceira corrente, essa totalmente minoritária, que fala que é um tipo de pena. Você deixa de aplicar a pena privativa de liberdade e aplica a suspensão condicional da pena. Assim como você deixa de aplicar muitas vezes a pena privativa de liberdade para aplicar as penas restritivas de direito ou a pena de multa. Você faz uma substituição de pena. Então, para essa parte da doutrina, entende que a suspensão condicional da pena seria uma outra modalidade de pena. Eu também não concordo com essa corrente. Por quê? Porque pena aplicada é a pena dos 2 anos. Não está substituindo a pena. Na verdade, você está suspendendo o seu cumprimento. Por quê? Porque se o condenado que foi beneficiado
por essa suspensão, por esse sursis, ele quebrar as condicionantes, ele volta a cumprir a pena integralmente. Ah, mas ele tem um período de prova estipulado a ele há 3 anos. Quando ele tinha 2 anos e 11 meses de cumprimento da suspensão, ele quebrou as condicionantes. Ele vai voltar a cumprir os 3 anos de pena. Tá certo? Isso é um reflexo dessa quebra da suspensão da pena. Então, nós não podemos colocar que é um tipo de pena em substituição, mas sim, nós colocamos que ela é um direito público subjetivo do réu. Ou seja, o Estado ele tem que aplicar a ele esse benefício se ele preencher os requisitos do artigo 77. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Senhores? O silêncio quer dizer que está tudo bem, que não tem dúvida, não. Ontem foi assim. Então, tá bom. Se tiverem dúvida, me interrompam, tá? Daí eu não vou nem ficar perguntando, mas vocês estão livres aí para me perguntarem, tá? Moacir, Marcos, Cláudio, enfim, se tiverem dúvida, por favor, tá? À disposição. Então, vamos lá. Desculpem, acho que saiu fora do meu... No direito pátrio, no nosso ordenamento jurídico, então, nós tivemos a adoção de 2 sistemas. Nós temos a previsão no nosso sistema da suspensão condicional do processo, reflexo, então, de 2 sistemas, né? O belgo-francês, que foi aquele que eu mencionei para vocês, que foi o adotado pelo nosso sistema, e o anglo-americano, que seria pelo sistema do Probation System, né? Que seria um sistema de prova, mas que, na verdade, nesse sistema não tem aí a adoção da suspensão da pena, mas a adoção da suspensão da sentença, né? Hoje o que a gente tem da suspensão condicional do processo, né? Que a gente aplica muito no juizado especial criminal, cujas penas ao crime em abstrato não superam 2 anos, né? Então você troca o processo por uma suspensão aí, por umas condicionantes. No caso do sursis aqui, não. Do sursis da pena, não. Você troca o cumprimento da pena, porque você já está sentenciado, você sabe que foi condenado e sentenciado, você só deixa de cumprir, então, a pena. Então, o sistema adotado no nosso direito, ele foi o belgo-francês, né? Que traz uma modificação na forma de cumprimento da pena suspensa, né? E serve o primeiro ano de prazo para cumprimento desse período de prova, que é, na verdade, uma modalidade de pena restritiva de direito. Por quê? Porque, obrigatoriamente, a gente vai ver lá no artigo 77, que no primeiro ano de prova, ele tem que prestar um serviço à comunidade, né? Ou ter limitação do seu final de semana. O prestar o serviço à comunidade e a limitação de final de semana, como a gente já estudou, são tipos de penas restritivas de direito. E, obrigatoriamente, no primeiro ano de prova dessa suspensão da pena, ele tem que cumprir uma das penas, da modalidade das penas restritivas de direito, tá? Diferentemente aí seria no caso da aplicação de multa, porque com relação à multa nós temos uma aplicação diferenciada, que a gente vai ver um pouco mais no final da aula, especificamente com relação à suspensão da pena e aplicação da multa, tá bom? Quais são os pressupostos, então, ou os requisitos formais, né, objetivos aí para ser concedido ao sentenciado a suspensão da pena privativa de liberdade aplicada a ele? O primeiro pressuposto está relacionado à natureza e à quantidade da pena, ou seja, a pena de reclusão tem que ser inferior a 2 anos, só que essa pena é aquela aplicada ao caso em concreto, então é a pena da sentença, não a pena prevista para o crime. Então, por exemplo, nós temos aí no crime de furto uma pena prevista de 1 a 4 anos. Então ele praticou o furto. Por que alguns sentenciados, condenados no crime de furto,
eles são beneficiados com a suspensão condicional da pena e outros não? Porque alguns, quando você faz a aplicação da pena, quando o juiz vai dar lá a sentença, fazer a dosimetria da pena, levando em consideração as circunstâncias genéricas, as atenuantes, né, agravantes e atenuantes, as circunstâncias agravantes e de redução de pena lá da parte especial, que a gente já estudou, quando o juiz termina de aplicar a pena, aquele que praticou o furto, ele pode ter a pena de 1 ano. Pode ser aplicada a pena mínima para ele, se levar em consideração todas as circunstâncias do crime. Enquanto ao outro, pode receber uma pena de 3 anos, né? Veja, os dois são praticantes de furto, mas as circunstâncias que levaram à aplicação da pena, na dosimetria da pena, ela é variável, né? Ela é subjetiva, o juiz aplica a pena conforme o seu entendimento e conforme as circunstâncias. Então, aquele a quem o juiz aplicou a pena de 1 ano, ou até 2, no caso, ele poderia ser beneficiado pela suspensão condicional da pena, porque a pena na sentença foi inferior a 2 anos. Aquele outro, cuja pena foi aplicada em 3 anos, ele não vai ser beneficiado pela suspensão condicional do processo, tá? Diferentemente, por exemplo, no juizado especial criminal, onde é de competência do juizado especial os crimes cuja pena previstas não superam 2 anos, mas aí a pena em abstrato, lá do preceito secundário da pena, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Preceito primário. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Preceito secundário, né? Então, esse preceito secundário em abstrato é de 1 a 4. Mas para a aplicação do sursis, a gente leva em consideração a pena aplicada em concreto. Tá certo? E, em alguns casos, que seja o condenado menor de 21 anos ou maior que 70 anos. E nós vamos ver em quais casos seriam aí levado em consideração o menor de 21 e o maior de 70 anos, tá? E qual é o objetivo dessa aplicação? É evitar o encarceramento do sentenciado. Por quê? Porque a gente pensa em reeducar o delinquente, não em puni-lo e em castigá-lo, né? Que esse não é o objetivo fundamental da pena. Um segundo pressuposto, né, ou um segundo requisito, é com relação à inaplicabilidade das penas restritivas de direito. Por quê? Porque se, ao caso em concreto, couber a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, você aplica a pena restritiva de direito. Por quê? Porque entende-se ser mais benéfico para o sentenciado do que a suspensão condicional do processo. Tá certo? Aí não é uma questão de subjetividade, aí você tem que aplicar, o juiz vai ter que aplicar, né? Então, só vai aplicar a suspensão condicional do processo naqueles casos onde se torna impossível a suspensão condicional da pena, onde se torna impossível a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito, né? Se for possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, aplica-se a pena restritiva de direito, substitui a pena, tá certo? Não se aplica a suspensão condicional da pena, não se aplica o sursis nesse caso, tá? E isso é uma previsão legal, tá lá no artigo 77 mesmo, tá? Por quê? Porque, em regra, as penas restritivas de direito, elas são mais benéficas. E a gente tem que lembrar que o mais importante é você trazer para o réu, para o sentenciado, aquilo que é mais benéfico a ele, né? Isso a gente já estudou, a gente já viu, e a gente tem que ver nessa situação. Muito bem. Agora nós temos os requisitos subjetivos, né, os pressupostos materiais, para a gente poder aí conceder a suspensão condicional da pena aí para o condenado, né? Eu estou só tentando acertar a tela aqui para a gente poder fazer a leitura do artigo depois, tá? Então, pelos pressupostos materiais ou subjetivos,
Primeiro, não pode o condenado ser reincidente em crime doloso, tá? A não ser que nessa reincidência tenha sido aplicada a ele somente a pena de multa. Então, se ele for reincidente em crime doloso, não cabe sursis, tá certo? Então, se houver uma reincidência em crime doloso, não importa a espécie do crime, não cabe a aplicação do sursis. A pena tem que estar transitada em julgado, né? Então tem que ser uma sentença aplicada, né? E essa reincidência, para ela ser levada em consideração, seriam os últimos 5 anos, né? Por que os últimos 5 anos? Porque o nosso direito entende que após 5 anos de cumprimento de pena, você deixa de ser reincidente, você volta a ser primário, né? Então o juiz não pode levar em consideração um crime como reincidência, um crime doloso que você praticou e já cumpriu a pena desse crime há mais de 5 anos, tá? Então, o Instituto da Reincidência não permite que ela seja verificada depois de 5 anos. Por quê? Que cumprida a pena depois de 5 anos, deixa de haver a reincidência e o condenado volta a ser primário, tá bom? E um quarto pressuposto material aí seria uma análise, né, uma subjetividade de que a aplicação da suspensão condicional da pena vai se traduzir aí num não retorno do condenado à delinquência, né? Então, essa é feita uma avaliação concreta do condenado, vendo aí todos os seus históricos e tudo mais, né? As circunstâncias fáticas, toda a circunstância daquele contexto fático do crime, para verificar se foi um fato isolado, se realmente é interessante a aplicação dessa suspensão condicional da pena, ou é mais interessante você manter a pena privativa de liberdade, né? Aí fica numa questão subjetiva de avaliação pelo juiz, né? E o que se analisa aí? A culpabilidade, ou seja, né? A gente já estudou a questão da culpabilidade, né? A inimputabilidade. Quem lembra aí? Quem pode falar para mim quais são os requisitos da culpabilidade que a gente já estudou? Alguém abre o microfone aí para falar. Professor, eu não quero falar, não. Eu quero fazer uma pergunta. Fernanda? É. Faça. Quem concede, o juiz concede o sursis pro réu ou o advogado tem que entrar com pedido? Não, o juiz já pode de ofício conceder. Ah, tá, entendi. Tá? Mas se ele não conceder e preencher os requisitos, aí cabe uma interposição pelo advogado para pedir que seja observado e aplicado, tá? Até por meio de habeas corpus. Entendi. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Quais são aí os pressupostos aí da culpabilidade? Inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa. exigibilidade de conduta diversa. Muito bem. Roberta. Estou olhando aqui. Está em ordem, né? Linda, princesa. Muito bem. Então, a questão da culpabilidade, ela é levada em consideração, os motivos para o crime, os antecedentes do condenado, a sua conduta no meio social, tudo isso subjetivamente é analisado pelo juiz para aplicação da sua pena privativa de liberdade. Então, voltando à pergunta da Fernanda, o juiz, se ele analisar subjetivamente que não é favorável à sociedade a aplicação dessa suspensão condicional da pena, ele mantém a pena privativa de liberdade ao condenado. Cabe ao advogado dele recorrer dessa sentença, dessa aplicação, solicitar a suspensão condicional da pena, né, em substituição à pena privativa de liberdade, e o juiz vai justificar. Se o advogado vai combater essa subjetividade do juiz. Fala, não, a culpabilidade ou os motivos determinantes do crime, os antecedentes do condenado, a sua convivência no meio social, esses são fatores que beneficiam a aplicação da suspensão condicional da pena. Então, é uma questão de se discutir juridicamente, né? Porque aí está muito relacionado à subjetividade, né? Fica a critério do juiz essa aplicação
da suspensão condicional, levando em consideração esse prognóstico, aí, essa prognose dele não voltar a delinquir, né? Em prol da sociedade, lógico, né? Porque esse é o objetivo da pena, que ele não volte a delinquir, né? E para isso, nessa subjetividade, o juiz ele vai fundamentar o porquê aplicou ou não o sursis, né? Então, o juiz todo, lembrem que é princípio fundamental do direito, principalmente do direito processual. Vocês acho que aprenderam em teoria geral do processo, né? Um princípio da teoria geral do processo é o princípio da fundamentação, né? Todo ato tem que ser motivado e fundamentado. Todo ato jurídico ele tem que ser motivado e ser fundamentado pelo juiz, principalmente a decisão. Por quê? Porque se ele não decidir, ela se torna inepta. Então ele tem que motivar as suas decisões, ele tem que fundamentar. E a não fundamentação numa sentença é passível de nulidade, né? Inclusive com concessão de habeas corpus nesse sentido. Tá bom? Então, só para a gente entender melhor a suspensão condicional da pena, eu vou ler para vocês o artigo 77, né? Não vou nem pedir para vocês lerem, eu mesmo leio rapidamente, que fala o artigo 77 do Código Penal. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, aí é o período de prova, né? Desde que, primeiro pressuposto, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, a gente já viu esse pressuposto lá, no pressuposto material, né? Segundo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Essas circunstâncias que fala o inciso 2 do artigo 77 são aquelas circunstâncias do artigo 59, que a gente já estudou, né? Então, se as circunstâncias do artigo 59 permite que o juiz substitua a pena ou aplique pena diversa ao condenado, pode ele ser beneficiado aí pela suspensão condicional da pena. O inciso 3º, lá do artigo 77, aduz o seguinte: não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. O que fala o artigo 44? Ele fala das penas restritivas de direito, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Então, só pode ser aplicada a suspensão condicional da pena se não for indicada ou cabível a substituição prevista lá no artigo 44, que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, tá? O parágrafo 1º, ele fala que a condenação anterior, mesmo em crime doloso, a pena de multa, ela não impede a concessão do benefício. Então, lembrem, nós temos aí um critério específico, especial para a pena de multa, né? Se aplicada a multa, no crime anterior, não traz aí a questão da reincidência, né? Mesmo que seja no crime doloso. Então, isso não impede a aplicação aí da suspensão condicional da pena ao condenado, né? E no parágrafo 2º, a gente vai ver aí com relação a algumas espécies de pena, de sursis, desculpa, que seria o sursis etário e o sursis humanístico ou humanitário, que a gente já vai estudar um pouquinho adiante e a gente volta a ler o artigo 77, tá bom? Lá o parágrafo 2º, tá bem? Muito bem. Então, a suspensão condicional da pena, ela se subdivide em espécie, né? A primeira espécie é o sursis simples. Quando a gente fala do sursis simples, a gente está lendo lá o caput do artigo 77. Então, que primeiro, o agente, né, o sentenciado, ele não seja reincidente em crime doloso. Segundo, que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Que não tenha havido a reparação do dano, salvo se por motivo justificável essa não reparação do dano. E as circunstâncias lá do artigo 59 não sejam favoráveis ao condenado, tá? Sendo o período de prova nessa suspensão de 2 a 4 anos. Esse é o sursis simples. O juiz analisa o sentenciado, o réu sentenciado, ele não é reincidente. A pena aplicada em concreto a ele não supera 2 anos.
não houve reparação do dano e as circunstâncias não foram favoráveis do artigo 59, pode aplicar o sursis? Pode aplicar o sursis, mas será uma suspensão condicional da pena de forma simples. Por quê? Porque nós temos uma suspensão da pena especial, que está lá no artigo 78, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Veja que ele traz praticamente os mesmos requisitos do sursis simples, mas diz o artigo 78, parágrafo 2º. Durante o parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilitado de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 lhe forem inteiramente favoráveis, veja, com relação ao sursis simples, as circunstâncias elas não são inteiramente favoráveis, elas não são por completo favoráveis, né? Eu até peço que os senhores lerem o artigo 59 do Código Penal para vocês entenderem a questão aí das circunstâncias favoráveis, né? Então, se elas forem completamente, inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, ou seja, que no primeiro ano do prazo deve o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação do fim de semana, que é, durante aquele primeiro ano, ele ter que prestar, né, uma condicionante como se fosse a pena restritiva de direito, porque a prestação de serviço à comunidade e a limitação do final de semana, elas são espécies de pena restritiva de direito. Então, lá no artigo 46 e no artigo 48 do nosso Código, e a gente já estudou, né? Inclusive estudamos em sala, né? Presencialmente. Então, essa possibilidade de aplicação durante o primeiro ano de prova, né? Do prazo de prova, se ele restituiu, né? Reparou o dano provocado, ou seja, restituiu o bem ou indenizou a vítima, etc., salvo numa impossibilidade de fazê-la justificadamente, e as circunstâncias do 59 foram totalmente favoráveis, o juiz pode deixar de exigir que no primeiro ano de prova ele preste serviço à comunidade ou seja submetido à limitação do final de semana, né? Sendo aplicada, logicamente, de forma cumulativa, as outras condições, que é a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem que o juiz tenha autorizado, o comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, né, mensalmente, para informar e justificar as suas atividades. Isso a gente chama, então, de um sursis especial. Por quê? Porque ele tem que ser não reincidente? Sim, igual ao do artigo 77. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos? Assim como no artigo 77. Agora, o que diferencia? No artigo 77, lá para o sursis simples, não exige que seja reparado o dano. E no artigo 78, lá para o sursis especial, sim. Se reparado o dano e se atender favoravelmente, inteiramente, às circunstâncias do 59, ele vai ter essa suspensão mais abrandada, ou seja, ele fica livre do primeiro ano de prova ter que prestar serviços à comunidade ou ser submetido à limitação do final de semana, né? O período de prova nesse sursis especial é o mesmo, tá? De 2 a 4 anos, tá certo? Então aí fica, se vocês acompanharem lá o material de apoio, ele está lá no artigo 78, ele fala do sursis simples e fala também do sursis especial, né? Muito bem. Outras duas espécies de sursis, nós temos o sursis etário e também o sursis humanístico ou humanitário. Esses dois estão previstos lá no artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, que fala o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, então já não são mais 2, superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, então o período de prova ele deixa de ser de 2 a 4 e passa a ser de 4 a 6 anos, né, mantendo-se aí o período de prova de 2 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, então estamos falando aí do sursis etário, onde a idade superior seja 70 anos de idade, pena
privativa de liberdade não superior a 4 anos e período de prova de 4 a 6 anos. Ou as razões de saúde justifiquem a sua suspensão. Nós estamos falando aí, então, nessa segunda parte das razões de saúde, nós estamos falando do sursizo humanitário, ou seja, o estado de saúde do condenado ele seja fragilizado. E aonde eles entendem esse estado de saúde fragilizado? Seria o estado terminal, tá? Desde que a pena não supere 4 anos e o período de prova também será de 4 a 6 anos, assim como no sursis etário. Então, essas são as 4 espécies que nós temos de sursis, tá? Basicamente, mantém as mesmas regras, tá certo? Veja, para o sursis etário e humanitário, apesar do parágrafo não ser específico, a maioria da doutrina, e eu também, e os superiores tribunais, eles entendem que, para a aplicação do sursis etário e do humanitário, também não deve o condenado ser reincidente, tá? Assim como as circunstâncias, analisarem-se as circunstâncias do artigo 59, tá? Porque isso está previsto no caput, né? E o artigo 2º, ele não desconsidera tal situação, ele só fala que a execução da pena acima, até 4 anos, né? Para os acima de 70 anos e para aqueles que estejam com o estado de saúde em estado terminal, ela seja concedida a suspensão da pena, tá? Entendo eu que também obedecidos os demais critérios lá dos incisos 1º, 2º e 3º do próprio artigo 77, tá bom? Muito bem. O sursis simples, né? Como a gente já falou, ele é via de regra aplicado, ele é o mais tradicional e o mais frequente. As condições obrigatórias são a de prestação de serviço comunitário ou, tá? Então não são cumulativas, tá? É o sistema vicariante. Ou uma ou outra, ou então você presta serviço à comunidade ou vai ter uma limitação no final de semana. Como que o juiz determina qual será aplicado? Ele vai levar em consideração as circunstâncias do crime, né? O que for mais favorável para a aplicação da pena, né? Então ele vai aplicar nesse primeiro período de prova o serviço comunitário ou a limitação de final de semana nesse primeiro ano, né? E no sursis especial, ele não pode, como condição, primeiro, frequentar determinados lugares que o juiz vai estipular na aplicação da suspensão, na justificante, a proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial e também o comparecimento pessoal e obrigatório em juízo todo mês para informar e justificar suas atividades. Isso seria assinar a carteirinha, que muitos falam, né? Ele tem que mensalmente no fórum assinar a carteirinha. Na verdade, hoje se faz na prática diferente do que deveria ser feito na teoria. Na teoria, ele teria que levar um comprovante do que ele está fazendo, se ele está trabalhando, onde ele está morando, etc, etc, né? Todo mês. Levar uma declaração de emprego, de atividade, mas isso não acontece. Não acontece até por conta da demanda, né? Então, muitas vezes ele chega lá no fórum, ele vai até o balcão do cartório criminal, é dado a ele uma folha onde ele assina, e o funcionário, o serventuário do fórum, pega a carteirinha que ele carrega com ele e faz um carimbo comprovando que ele compareceu. Porque caso ele seja abordado pela polícia, ele tem que demonstrar que ele está comparecendo em juízo, né? Então, essas condicionantes, elas são obrigatoriamente colocadas ali no sursis especial, tá? Mas o libera durante o primeiro ano da prestação de serviço e de submeter-se à limitação do final de semana, tá? Lembrando que só é possível esse sursis especial se o condenado reparou o dano, né? Ou se justificadamente ele não conseguiu fazê-lo e as circunstâncias lá do artigo 59 sejam inteiramente favoráveis ao sentenciado, tá certo? Para aplicação
da suspensão condicional da pena. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, por favor. Tá? Se tiver muito rápido, tiver com algum problema, vocês me falam. Deixa a gente só copiar essa observação aí. Sim. Eu vou colocar esse material, tá? Tá. Então tá. Mas pode copiar, pode copiar. Mas lembrando que todo esse material, tudo que está escrito aqui nessa apresentação, ela está na apostila que eu coloquei lá no AVA, tá bom? Ela tá, eu imprimi. Então, o que você está copiando aqui, na verdade, ele está lá, tá bom? Pode continuar, por mim. Pode ir. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Só a Fernanda? Então, tá bom. Vamos lá. Muito bem. O sursis etário, então, como a gente já falou, é aplicado aos maiores de 70 anos. O período de prova ele aumenta de 2 a 4 para 4 a 6 anos, conforme previsão lá do artigo 77, parágrafo 2º, primeira parte. E o sursis humanitário, também concedido aos condenados com saúde debilitada. Hoje a doutrina e os tribunais entendem que seriam aqueles em estados terminais, e em que pese a gente tenha visto aí alguns relacionados a crimes políticos sendo liberados somente porque alegam, né, uma debilidade de saúde. Isso a gente pode citar aí o próprio Paulo Maluf, os atuais envolvidos na Lava Jato, né, que alegam ter debilidade, o Lalau, né, que alegam ter debilidade de saúde e são concedidos a ele aí por via tribunais, não em sentença, tá? Não em sentença aplicada em juiz de primeiro grau, nem em tribunal, mas sim em superior tribunal, são concedidos a ele aí o sursis humanitário. Tem uma previsão lá da lei 9.714 de 98, que ele traz essa previsão e ela veio alterar o nosso Código Penal, né, para inserir esse sursis humanitário. Tem os mesmos pressupostos do sursis simples, né? Lembra que eu já comentei com os senhores? A lei, expressamente, ela não fala que não tem que ser reincidente, que não tem que ter as circunstâncias, pelo menos parte delas favoráveis, né? Então, tem que cumprir os pressupostos do sursis simples, né? E o período de prova... Oi. Tem uma dúvida aqui. Você falou sobre os sursis humanitários, sobre, por exemplo, Maluf, enfim, todos os colarinho branco. Eles não podem ser contestados por conta dos relatórios médicos, porque quando os caras estão tacando a mão, eles não têm nada. Tacaram o grampo neles, daí eles arranjam tudo. E daí não dá para ser contestado por conta do relatório médico? Dá para ser contestado porque funciona assim. O princípio do devido processo legal fala que todo ato processual ele tem que ter a manifestação da acusação e defesa, né? Então, de uma forma bem sintética, é isso. Quando alguém pratica um ato processual, a outra parte tem o direito de se manifestar. Isso é o devido processo legal. Então, quando é concedido pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Superior Tribunal Federal o sursis humanitário, no caso, né, para esses condenados, pode haver recurso por parte da acusação, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, enfim. Só que aí cabe recurso porque geralmente esse sursis ele é concedido de forma liminar, né? Eu acho que vocês já estudaram a questão das liminares. Toda liminar ela é concedida em caráter de urgência porque fica comprovado aí o perigo da demora e a fumaça do bom direito, que a gente chama periculum in mora e fumus boni iuris, né? Então, se você comprovar que a demora em conceder a decisão, o direito,
ela vai trazer um perigo, ela vai trazer um dano, muitas vezes irreparável, para quem solicita, e vai, de certa forma, ofuscar a aplicação do direito, essa liminar ela é concedida, né? Por isso que se aplica uma liminar. A análise do mérito, ela é feita posteriormente. Então, muitas vezes, esse sursis humanitário, ele é dado em caráter de liminar. E o mérito, ele é analisado de uma forma comum, num rito comum de processo. Então, você imagina quanto tempo demora para ser julgado aí um recurso no STF? 15 anos? Em média, 10, 15 anos? Então, é o tempo que vai demorar para julgar-se o mérito. Só que até julgar-se o mérito é cumprida a liminar, a não ser que um outro juiz, no caso lá seria um outro ministro, né, no STF ou no STJ, ele casse a liminar. Tá certo? Mas não é muitas vezes o que acontece. Entendeu, Guga? Alguma dúvida sobre isso? Não. Marcos, quer fazer alguma colocação? Você que é bem adepto a essas discussões? Marcos dormiu. Eu acho também. Tô dormindo. Tá certo? Então, pode ser aplicado, desde que demonstrado, inclusive, por laudos médicos, por perícias médicas que são feitas, tá? Só que toda decisão, lembrem que ela tem que ser motivada, justificada e motivada pelo judiciário, tá bom? As condições impostas ao condenado, elas têm duas previsões, né? Elas são trazidas pela lei, diretamente, pela própria lei, como a gente já viu lá no artigo 78, e também as condições subjetivas trazidas pelo juiz, que ele vai trazer essas condições sempre relacionando o fato criminoso ou a pessoa do condenado com as condicionantes. Diz lá o artigo 79 do nosso Código Penal. A sentença que concede a suspensão condicional da pena, né? Poderá especificar outras condições, além daquelas do artigo 77 e 78, a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Então, o juiz pode, além daquelas condições legais, ele pode, que estão estipuladas lá no artigo 78, ele pode aplicar outras condições, que são chamadas as condições judiciais, conforme a previsão do artigo 79. Lembrando que ele deve justificar esse ato. Justificar as condições, sempre relacionando-as com o fato criminoso ou com a pessoa do condenado, né? Por exemplo, ele foi condenado aí porque embriagado ele se envolveu num acidente, né? E causou lesão corporal por estar embriagado e considerou ser uma lesão corporal dolosa por dolo eventual. A pena aplicada foi de 1 ano, de 1 a 2 anos, né? Aplicou-se a suspensão condicional da pena, o sursis para o condenado, e falou, olha, você não pode frequentar bar, você não pode beber, não pode frequentar bar. Por quê? Porque toda vez que ele vai no bar, ele bebe e sai dirigindo embriagado. Então, o juiz, levando em consideração, trazendo relação do fato criminoso ou com a pessoa do condenado, ela pode estabelecer alguma circunstância. Na questão aí da violência doméstica, ele pode, como circunstância, estabelecer que ele não pode se aproximar da família. Então, são circunstâncias que podem ser justificadas no período aí, na questão aí da suspensão condicional da pena, tá certo? Que temos lá na previsão do artigo 79. Tudo bem? Tranquilos? Até aí, tranquilos? Muito bem. O que seria o período de prova, então? O período de prova, que seria para o sursis simples e especial de 2 a 4 anos, e para o sursis etário e humanitário de 4 a 6, ela tem início já na audiência de monitória. O que seria a audiência admonitória? O juiz, quando ele aplica a sentença
ele leva ao conhecimento do condenado a aplicação da suspensão condicional da pena, e o condenado, nessa audiência, ele aceita as condições impostas. Porque se ele não aceitar as condições impostas, não vai ser concebida a ele essa suspensão. Se ele chega lá e é falado para ele, olha, réu, você está condenado, mas como suspensão condicional do processo, você fica condicionado a não cumprir a pena privativa de liberdade, porém, você ficará com uma suspensão da sua pena e não poderá frequentar o bar. Ele fala, não quero, eu vou frequentar o bar, eu não aceito essa condição. Aí não é permitida, não é concedido a ele o sursis, tá certo? Então, nessa audiência admonitória, é exatamente para que o sentenciado ele seja advertido das condições impostas e rogue ali pelo seu aceite, né? Em aceitar as condições, ele firma a aceitação das condições para ele começar a cumprir, né? E dentro desse período ele não pode quebrar, ele não pode de forma nenhuma quebrar, né? Porque senão vai ser revogado. Lógico que há a cassação ou a revogação dessa suspensão condicional da pena, do sursis, né? Eventual quebra. Quando a gente fala do período de prova, a Lei de Contravenções Penais ela fala o seguinte, que para as condenações por contravenções penais, que está lá na Lei de Contravenções Penais, o prazo não é de 2 a 4, mas sim de 1 a 3 anos, né? Por quê? Porque, via de regra, as contravenções penais são crimes, os chamados crimes anão, né? O chamado crime anão, aquele crime pequenininho. E geralmente não acontece. Por que geralmente não acontece? Porque ele é de competência do Juizado Especial Criminal. E geralmente no Juizado Especial Criminal, antes da sentença, nós temos a suspensão condicional do próprio processo, né? E depois da suspensão condicional do processo, se ele não puder ser beneficiado com isso, ele vai ser beneficiado pela substituição da pena, pela pena privativa, pela pena restritiva de direito. E só então numa outra hipótese, aí já é muito remota, que seja aplicado o sursis da pena, né, a suspensão condicional da pena, àqueles condenados pela contravenção penal, né? Mas aí o período de prova é de 1 a 3, obedecendo às mesmas regras do sursis do nosso Código Penal, tá? Para os crimes, né, não contravenções. Primeiro ano de prova de limitação de final de semana ou de serviço à comunidade, mantém-se também a não reincidência, enfim, obedece às mesmas regras, tá certo? O que seria o período de prova, então? Num conceito trazido por Bittencourt. É o lapso temporal em que o beneficiário tem a pena suspensa. Então, durante esse tempo, esse lapso de tempo, o beneficiário condenado, ele tem o cumprimento, a execução da pena privativa de liberdade suspensa. Tá certo? Mas então ele não está cumprindo a pena? Não, porque ele deveria cumprir a pena no regime em que a sentença inicial seria prevista. Mas a gente suspende essa cumprimento de pena, essa execução de pena, e ele passa por um período de prova, para ver se ele tem condições de estar de novo na sociedade. Tá certo? Sem antes cumprir a pena imposta. Tá ok? E quando ocorre a revogação, a prorrogação ou a extinção dessa suspensão condicional da pena ou do próprio cumprimento de pena? A gente traz lá, então, a situação aduzida lá no artigo 81 do nosso Código Penal. O artigo 81 ele fala o seguinte: a suspensão será revogada. Revogada. Se no curso do prazo, né, do prazo de prova, o beneficiário, primeiro inciso, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, ou seja, se durante o período de prova ele for condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, e aí não importa se ele já estava sendo processado antes ou se ele praticou esse crime durante o período de prova. Mas o que interessa é, durante o período de prova, 2 a 4 anos, né, via de regra, ou de 1 a 3 na contravenção, ou de 4 a 6 no sursis etário ou humanístico,
Se durante o período de prova ele for condenado com sentença transitada em julgado, ou seja, não cabendo mais recurso por crime doloso, está revogada a suspensão condicional da pena, tá certo? Numa segunda hipótese, se o condenado beneficiário ele frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetue, sem motivo justificado, a reparação do dano. Ou seja, quando você impõe ou beneficia o condenado com a suspensão condicional da pena, ele fica obrigado à reparação do dano, caso, né, somente se justificadamente for impossível promover a reparação do dano ou a indenização da vítima, né? É uma das condicionantes. E se for aplicada a pena de multa? Ele não pagar a multa. Então, se ele não pagar a multa, a pena de multa imposta, ou não efetuar a reparação do dano causado com o crime, a suspensão ela será revogada. Não fala o artigo que pode revogar. Ele fala que será revogada. É uma imposição. Então, é uma questão objetiva, direta. Foi condenado em sentença irrecorrível em crime doloso, vai ser revogado a sua suspensão de pena. Frustrou o pagamento da multa ou não efetuou a reparação do dano, você vai ter também revogada a suspensão da pena. E se você descumprir a condição do parágrafo 1º do artigo 78, qual seja? Lembra que naquele primeiro ano de prova, se não reparado o dano à vítima, ou se não atendidas inteiramente favoráveis às circunstâncias do artigo 59, no primeiro ano de prova, no prazo de prova, o beneficiário ele terá que cumprir serviços da comunidade ou limitação de final de semana. Se ele descumprir essas condições, da mesma forma que se for condenado em crime doloso em sentença irrecorrível, ou se ele não pagar a multa e não reparar o dano, se ele descumprir essas condições do parágrafo 1º, ou aquela condição imposta a ele, ele terá a sua suspensão condicional da pena, o seu sursis será revogado, tá certo? Não tem o que se fazer. Lógico, cabe recurso? Cabe nova apreciação? Cabe, para tentar justificar pelo advogado? Claro que cabe, né? Mas, via de regra, ela será revogada, né? Agora, nós temos uma hipótese de suspensão. Desculpa, eu acabei esquecendo de correr aqui. Então, o artigo 81 ele fala que, obrigatoriamente, se o beneficiado for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, se frustrada a execução da pena de multa, né, ou se ele não efetua a reparação do dano, e se ele descumpre qualquer uma das condições lá do parágrafo 1º do artigo 78, que foi imposta a ele como condicionante da suspensão de pena. Também são causas de revogação: o descumprimento da prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, que está aqui no inciso 3, tá certo? Que seria aquelas condições do parágrafo 1º, né? Se ele não comparecer em juízo quando convocado para audiência admonitória, também é motivo de revogação do sursis, tá certo? O juiz aplica e o traz para a audiência admonitória. Se ele não for na audiência admonitória, se ele for revel, também há a revogação do sursis, tá? Obrigatoriamente, tá bom? E nós temos a possibilidade aí, a faculdade de revogar o sursis, lá com previsão no parágrafo 1º do mesmo artigo 81, que fala: a suspensão poderá ser revogada, tá certo? Se o condenado descumprir qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, veja bem, se ele descumprir outras condições do sursis,
que seriam aquelas condições judiciais que o juiz impõe, né, conforme o fato criminoso ou a condição do condenado. Então, se ele descumprir essas condições judiciais, pode o juiz revogar o sursis, ele não está obrigado, tá certo? Da mesma forma, poderá ser revogada a suspensão condicional da pena se o beneficiado ele for condenado com sentença transitada em julgado por crime culposo ou por contravenção. Se for por crime doloso, é revogado obrigatoriamente, né? A gente viu no inciso 1 do artigo 81. Agora, se ele for condenado com sentença transitada em julgado por crime culposo ou contravenção penal, seja a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o juiz pode, nessa situação, revogar o sursis do beneficiado, tá certo? Então, poderá, tá certo? Só que nesse caso, ao invés dele revogar o sursis, o juiz ele pode prorrogar o período de prova. Então, o juiz ele tem essa alternativa, quando for uma revogação facultativa, ele pode, ao invés de revogar o sursis, ele pode prorrogar o prazo de prova, né? Nós vamos ver agora aí na questão da prorrogação do período de prova. A prorrogação facultativa, né, ela é uma alternativa à revogação. Então, ao invés de revogar, o juiz ele vai prorrogar, né? O parágrafo 2º do artigo 81 fala o seguinte: se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, veja, ele está sendo processado, ele não foi condenado, tá certo? Ele pode ter sido condenado numa primeira instância, mas ainda não transitou em julgado. Por quê? Porque cabe recurso. Então, se ele está sendo processado por outro crime ou contravenção, seja crime doloso ou culposo, tá? Considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Então, o que isso quer dizer? Que essa prorrogação facultativa é uma alternativa da revogação. É uma possibilidade que apenas existirá se o período não estiver fixado em seu limite máximo, tá? Mas veja, nós temos aí uma outra situação. Claro que se o beneficiário ele tem um período de prova de 2 a 4 anos, o juiz estipulou para ele o período de prova de 4 anos, tá certo? Ele está no limite máximo. Ao final dos 4 anos, se ele não foi condenado ainda e de forma irrecorrível no outro processo, né, por crime ou contravenção, está extinta a pena, porque ele cumpriu o seu período de prova, né? Porque já está no máximo. Agora, se não foi estabelecido ao máximo e ainda ele está no cumprimento de prova, prorroga-se o período de prova sem revogação da condicional até esperar o julgamento definitivo por esse crime ou contravenção que ele está sendo processado, até chegar no máximo do período de prova, porque senão você prejudica, na verdade, o réu, né? E a lei não pode permitir isso. Então, se ele terminar o período de prova sem ter sido condenado em sentença irrecorrível, há a extinção da punibilidade, a extinção do cumprimento de pena. E aguarda-se aí se ele vai ser condenado ou não no processo que está correndo, né? Enfim, essa possibilidade de prorrogação, ela pode ser admitida, ela pode ser aplicada para não se revogar a suspensão. Mas pode o juiz, ao invés de prorrogar o período de prova, ele revogar a suspensão condicional da pena. Tá certo? Isso é uma possibilidade, né, de acontecer. No parágrafo 2º, que se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, essa prorrogação ela é até automática.
e ela é obrigatória, né? Por quê? Porque senão você desfavorece a sociedade, né? Então, se ele estiver sendo processado e ele não tiver com período de prova no máximo estipulado, automaticamente, de forma obrigatória, esse período ele vai ser prorrogado, né? Para que não haja a suspensão, a revogação da suspensão da pena, do cumprimento de pena. Agora, se for a suspensão, a revogação facultativa lá do parágrafo 1º, se ele descumprir as condições judiciais, por exemplo, o juiz pode ficar de forma facultativa prorrogar esse prazo, tá? Isso está uma previsão expressa e nítida lá no artigo 81 do nosso Código Penal, tá certo? Inclusive no nosso material de apoio também tem a mesma previsão, tá? Com as revogações obrigatórias por outras causas e as revogações e a revogação facultativa, né? Isso pode acontecer, tá certo? E quando se dá a extinção da pena privativa de liberdade? Expirado o prazo, sem que tenha havido a revogação da suspensão condicional da pena, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Ou seja, expirado o prazo do sursis, é considerada a pena extinta. Desde que não tenha ocorrido, logicamente, a revogação ou a prorrogação automática do período de prova, conforme a gente já estudou. Cumprido o prazo, decorrido todo esse estágio probatório, esse tempo de prova, se não ocorrerem causas para sua revogação, estará extinta a pena privativa de liberdade e o juiz deverá decretá-la. Aí eu pergunto aos senhores, e se o juiz não decretar? O que acontece? Se o juiz não decretá-la, ele deverá ser provocado, né, pelo advogado, deverá ser provocado, cabendo aí um HC para um HC inclusive preventivo, né, para que não seja aí dada uma revogação ou não seja ele recolhido de novo à prisão, né, ou cabendo outro instrumento judicial para que o juiz reconheça a extinção da pena, né, que é muito importante. Por quê? Porque ele traz os reflexos processuais no direito processual e traz os reflexos no direito material para nessa situação de cumprimento. Eu pergunto aos senhores, vale a pena o réu aceitar a suspensão condicional da pena? Agora eu estou perguntando para os senhores responderem mesmo. Vale a pena? Podem ligar o microfone, por favor. Todo mundo. Sim, vale. Ou depende? Eu estou perguntando, na verdade eu quero resposta. Vamos lá, eu vou chamando um por um, vai, na ordem da minha lista. Alan Pereira. Eu acho que igual a Valéria falou, depende do caso. Eu acho que depende do caso, do que aconteceu, do fato. Ou não, tem nada a ver. Não, estou perguntando, isso aí é uma questão subjetiva. O senhor como advogado, imagina o advogado da Fernanda, a Fernanda foi condenada num processo a uma pena de 1 ano e 6 meses. Aí o juiz propõe a ela a suspensão condicional da pena pelo prazo de prova aí de 3 anos. Vale a pena aceitar a suspensão condicional da pena? Nesse caso, não. Porque ela pode até responder em liberdade, aí ela pode até ter uma... Veja bem, ela está condenada. Ela não é responder em liberdade, ela já respondeu em liberdade. Ela foi condenada a 1 ano e 6 meses, num regime semiaberto. No semiaberto? Pode ser no semiaberto ou no aberto, tanto faz. Porque se ela for cumprir no aberto, se ela for cumprir em regime aberto, não vale a pena essa pena aí. Ela substitui a pena. Tá, mas nós estudamos lá o regime aberto, né? Sim. Quais são os reflexos do regime aberto? Ana Paula.
Ela tem E as normas do sorteio. O que vocês acham? Tem que abrir o microfone. Estabelecidas pelo juiz. Anas Paulas. Cláudio já falou, né, Cláudio? Professor, deixa eu te perguntar. A suspensão aí, no caso, seria só... No caso, não entraria pena de multa e se eu tivesse com outra tipo de restrição, também não suspende. Pena restritiva de direito não pode aplicar a suspensão condicional da pena. Então, eu acho que depende da pena que ele pegar, eu acredito que não compensa. Porque ele não vai ter um regime mais brando, eu acho que ele nem vai cumprir pena preso. Então, se ele suspende, se ele quebra esse regime, ele vai voltar a cumprir ela por inteiro. E como ele não vai ficar preso, eu acredito que não compensa ele aceitar a suspensão. Ah, mas ele está, então, vamos lá. Se ele está no regime aberto e ele quebrar as condições do regime aberto, o que acontece? Ele vai para o semi-aberto. Ele vai para o semi-aberto. E do semi-aberto, ele vai para o fechado. Se ele quebrar a condição da suspensão condicional da pena, o que acontece? Ficar no fechado. Não, aplica-se a pena da sentença. A pena da sentença. Então, se ela foi condenada 1 ano e 6 meses em regime aberto, se ela quebrar a suspensão condicional da pena, ela vai voltar a cumprir 1 ano e 6 meses do regime aberto. Então, mas ele vai cumprir ele total. Se vocês forem meus advogados, eu quero os cursos. Eu cumpriria no regime aberto. Muito que vai bem. ser menor, porque o tempo vai ser menor. Porque, por exemplo, se ele for lá na substituição, no SURSIS, pode ser 3 anos. Se ele vai cumprir no regime aberto 1 ano e 6 meses, o tempo é menor. E quais são as condições do regime aberto? Elas são determinadas pelo juiz, né? Sim. Então, e qual o malefício se você quebrar as condições do regime aberto? Vai para o semiaberto. Então, eu, como operador do direito, eu defenderia para ser aplicada a suspensão condicional da pena. Não é, Val, é que a gente pensa que por exemplo, igual você falou, eu preferia o regime aberto, porque você nunca nem cometeu um crime. Agora você imagina um cliente seu, um delinquente que está ali sempre fazendo, sabe, uma coisa em cima da outra. Então, para ele, nós como advogado dele, seria bem melhor para ele cumprir ele pegar a suspensão condicional da pena do que ele pegar o regime aberto para cumprir. Ana Paula Orteiro, fala lá. A Fernanda falou o que eu pensava, ou o que eu penso. Tudo depende do que o condenado pensa para o futuro dele. Porque se ele quiser voltar a delinquir, não é interessante ele aceitar o SURSIS, porque na semana que vem ele vai estar metendo cano, vai estar roubando, vai quebrar a situação. Agora, se ele for uma pessoa que ocasionalmente cometeu uma bobagem e ele quer voltar à sociedade, quer voltar a ser um cidadão, então compensa sim ele sair, porque ele aceitando a condição da suspensão, ele não vai ter a liberdade restrita, ele vai ficar solto, ele vai aparecer uma vez por mês num balcão de fórum, vai receber um carimbo e vai embora para casa. E 2 anos, 4 anos passam rápido para quem tem que ficar aí 1 ano ou 2 atrás das grades, né? Então tudo vai depender da índole da pessoa que foi condenada. Concordo. Muito bem, Marcos. Exatamente nesse sentido que eu queria uma posição. Fala, Moacir. Eu queria entender um fator. Eu participei de um processo de evasão de divisa. Sim. Tá? E nesse processo, eu era testemunha. E quando o processo chegou no seu julgamento final, para se dar a sentença, o juiz sugeriu
ao réu uma substituição de pena para não levar o processo adiante. E aí ele sugeriu e proferiu, depois do acordo, o acordo com uma sentença de pagar com cesta básica. Bom, o risco do réu era prosseguir com o processo e depois ele ser ou absolvido ou condenado. Nesse caso, o réu ele preferiu não assumir o risco, ou seja, aceitar a proposta do juiz e pagar o que o juiz determinou. Num processo em paralelo, depois, ele efetivamente ganhou esse processo e a justiça teve que indenizá-lo, né? De uma outra forma, tal, e indenizá-lo pelo patrimônio, pelo bem que não era, que foi provado que não havia evasão de divisa. Mas ele não quis novamente recorrer para reparação de danos, etc. E tal. Mas eu não entendi, nesse caso, por que o juiz efetivamente sugeriu, antes de proferir a sentença, a substituição da pena. Não, aí, Moacir, vamos explicar. Aí é outro instituto. Aí nós estamos falando da suspensão condicional da pena ou da transação penal. Tá? É o que a gente estava falando lá do sistema anglo-americano. Você substitui a sentença antes do juiz condenar. Ele não foi condenado. Não. O juiz. Então, ele trocou o processo e falou o seguinte, ó, você... É mais ou menos assim, popularmente falando. Você quer pagar para ver? Você quer apostar na sua inocência durante a instrução do processo e correr o risco de ser condenado ou de ser absolvido? Ou você paga uma cesta básica, aceita uma transação penal e se durante um período de 1 a 2 anos, né, que daí o juiz vai estabelecer, não acontecer nada, esse processo ele é extinto sem julgamento de mérito, sem condenação. Entendeu? É outro instituto, não tem nada a ver com a suspensão condicional da pena. No caso aqui que a gente está estudando, o réu ele já foi condenado por sentença irrecorrível. Ele só não vai cumprir a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque o juiz vai suspender esse cumprimento de pena. Vai deixar suspenso para falar o seguinte, prove o senhor condenado que o senhor tem condições de viver em sociedade. Então nós vamos te dar um prazo de até, né, de 2 a 4 anos, o juiz estabelece o prazo. Então ele estabelece em 3, o senhor tem 3 anos para provar para a justiça e para a sociedade que o senhor tem condições de viver em sociedade. É o período de prova. Isso não quer dizer que ele não vai ser processado, porque ele já foi processado, ele já foi condenado. Já conta, inclusive, para reincidência. No caso do exemplo que o senhor deu, aí não conta nem para reincidência, porque não temos condenação. Não teve nem o processo com julgamento do mérito. Então, houve aí um sursis processual, que se chama suspensão condicional do processo, não da pena, que é o que a gente estudou hoje, tá certo? Por quê? Porque o processado, pseudo-processado, ele fala o seguinte, olha, eu não quero ser processado, mas então eu cumpro as condicionantes. E morre. Lógico que tem que preencher alguns requisitos. Tem um máximo de pena, né? A pena mínima, ela não pode superar 1 ano, né? A pena máxima geralmente não supera a 4 anos também, para você aplicar o que a gente chama de transação penal ou suspensão condicional do processo. Depende da situação, depende de cada caso, né? Para ver em qual situação vai encaixar. Ou transação ou suspensão condicional da pena, do processo, não da pena. Tá bom? Tá. Tá bom, até eu entendi, mas por que posteriormente o processo, ele no meu entendimento, ele permaneceu, ele continuou, e ao final ele foi inocentado, tanto inocentado como o patrimônio foi reestabelecido a ele, né? Aí a gente tem que ver o caso, porque eu acho que houve um incidente aí, uma ação incidente, uma ação paralela, para ele demonstrar para o Estado que ele não tinha nenhuma relação com o fato, para provar sua inocência. Mas aí mas aí tem que ver o caso concreto, Moacir, porque quando você aceita a transação penal, o processo ele fica suspenso, né?
Assim como você aceita a suspensão condicional do processo. O processo ele fica suspenso, ele fica como se estivesse dentro de uma gaveta esperando o período seu de prova aí condicionante. Se você cumprir as condições, o processo ele é arquivado, tá? Mas aí tem que ver o caso a caso, tá? Não adianta a gente fazer uma genérica aí, porque nessa situação, o que eu entendi, houve uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo. Precisa ver o que aconteceu, tá bom? Beleza? Alguém mais aí para se manifestar nesse sentido? Maria Isabel? Maria Isabel? Tem que ligar o microfone. Eu não entendi nada do que ela falou, né? Ana Paula, surgiu aí no vídeo. Porteiro. Nada a declarar. Oi. Fala, Maria Isabel. Oi. Fala. Oi. Alguma colocação? Não tem nada para falar. Nada? Não. Gustavo? Nada. Irmão, tá complexo, mas vamos nessa, meu. É verdade. Aí não acho que eu dei umas cochiladas aqui, que eu tô deitado, mas tá bom, vamos nessa. Tá bom. Vamos lá, Margarete. Pô. Mas Margarete. depois eu vou fazer uma pergunta assim. Sério mesmo. Ô, Wagner. Pera aí, calma, Gustavo. Calma, Gustavo, calma. Margarete, tem alguma coisa a falar, bem? Não, não tenho nada. Tá tudo tranquilo? Tem certeza? Ah, tranquilo. Olha lá, hein? Vamos lá, Roberta, Norma. Professora, eu tenho uma pergunta. Eu quem? A Roberta. Roberta. Vai. No que nós estamos vivendo agora, no caso da pandemia, e para quem os juízes estão aí concedendo liberdade, entra essa questão do SURSES? Entra essa suspensão da pena em algum caso? Não? Não tem relação nenhuma. Ah, tá. Não tem relação nenhuma. Tá? Não tem nada a ver com o SURSES aí, não. Tá bom? Tá bom. Guga, vai, manda a pergunta. Cara, eu não sei se encaixa nisso, mas é uma dúvida que eu tenho, assim, já que tá... Enfim. Existe ex-criminoso? Ex-criminoso? Não, é sério, porque após o cara cumprir pena, barará... Ele volta a ser primário. Depois de 5 anos, ele volta a ser primário. Então, após o cumprimento total da pena... Depois de 5 anos de cumprida a pena. Tá, então, aí ele tá limpo total. Isso é para questão de reincidência, tá? Cumprida, extinta um cumprimento de pena. Depois de 5 anos, ele é tido como primário. Tá, então, beleza, até aí, ponto. Mas ele não poderá, por exemplo, prestar um concurso público. Ele sempre vai ter uma mancha. Depende. Isso depende muito. Tá. Depende das circunstâncias, depende de um geral. Não sei se você está falando de você especificamente. Não, eu não tenho informação nenhuma, porra. Não, porque existe, eu estava vendo editais, que, por exemplo, todas as polícias têm isso, né? Que a pessoa nunca. Então, mas eles deixam muito subjetivo. Então, Gustavo, mas aí eles deixam muito subjetivo na questão seguinte, da sua conduta ilibada social, que daí não tem prazo. Tá. Aí é muito subjetivo. Questão de edital, não, mas para a questão legal, jurídica, você é primário depois de 5 anos de cumprimento da pena condenatória. Tá. Bom? Okay. Vamos lá. Cláudio, Daniel, Douglas, Emerson, Fernanda, Guilherme, Norma, Alain, alguém mais? Ana Paula Ramos, que sumiu, acho que ela deixou lá ligadinho, vazou, porque ela não fala com a gente. Professor Cláudio não, mas o João quer mandar um oi aí. Quem? Ana Paula tá aqui. É o João. Filhos. Tá bom. Filho. Fala, João. Quem é o João? Oi. Oi, João. Eu. Falou, tchau. Tchau. Falou, João. Tchau. Não dá para ver o João, pô. Só para mim tá tranquilo. O meu tá só na tela do computador aqui do lado.
Pessoal, bacana então. Alguma dúvida para ser colocada? Não, foi massa. Tá. Mas ainda Não. mais. Não, tranquilo. Tá. Gentilmente, o Alan criou para a gente o grupo lá de Direito Penal, do segundo e terceiro semestre aí. Então, os nossos diálogos, eles vão ser por meio desse grupo, tá? Obrigatoriamente aí, para a gente poder ajustar e alinhar, para ser um contato mais próximo e rápido, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a material ou qualquer coisa, a gente faz pelo grupo, tá bom? Se eu tiver que colocar... Oi, quem me chamou? Eu. Professor, Marisabel. eu e você se comunica. Nesse grupo, Lembra? só você pode mandar mensagem. Não, mensagem? Mensagem é um anexo. Só você pode mandar qualquer coisa no grupo. A gente não pode mandar nada. Ah, tá. Então, a gente vai estabelecer assim, o Alan, libera todo mundo. Só que é só para coisas da disciplina, tá? Deixa bem claro isso mesmo. Apenas Só coisa da assuntos de disciplina. matéria. Porque aí, para as outras questões, tem os outros grupos lá. Então, quando for relacionado à disciplina, a gente usa o grupo. Tá bom? Ok. Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Quem está falando agora? Fernanda. Eu imprimi o material de apoio. Nossa, mas eu achei ele muito pesado. Eu achei que o slide que você usou aí para dar aula estava muito mais simplificado as coisas. Tá, eu vou tentar subir. Eu vou transformar ele em PDF e subo no... Em PDF não, desculpa, em PowerPoint. Ou PDF mesmo, e subo no portal junto com a aula. Tá bom? Aí na próxima aula, se o senhor conseguir, quando o senhor montar a aula, se o senhor conseguir disponibilizar para imprimir. Eu vou tentar, mas por hora a gente usa o material mesmo que já tá lá. Ok. Tá bom? Obrigada. É porque eu também estou de quarentena, então eu não posso sair e as minhas impressões elas ficam na delegacia. Tá bom? Eu entendo. Gente, tudo bem então? Massa. Obrigado, Tudo espero que bem. vocês tenham gostado dessa nova experiência aqui de aula. Peço desculpa aí por alguma falha, tá? E na próxima terça-feira, no mesmo horário, com o mesmo link que vai estar lá no grupo, a gente acessa aqui o nosso ambiente, tá bom? Esperando aí que retorne logo as nossas atividades regulares, tá bom? Um beijão a todos, boa noite, até logo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, povo feio. Tchau. Tchau. Boa noite. Depois a gente conversa sobre o trevo. Gente, vocês são terríveis, né? Agora o professor saiu, fica só os podres Só aqui, fica ó. o pessoal. Ah lá. Só vejo a Fernanda. Eu Eu sabia também. que o professor ia sair, ia ficar só os podres. A aula tá gravada. Só vejo a Fernanda. Vai, liga a câmera aí, bando de gente feia. Oi, Fê. Eu tô vendo você. Tá me vendo? Não, eu só vejo a Maria. Só Só vejo vejo a a Maria das Flores. Eu não tô vendo a Maria, eu não vejo a Maria. Maria. Apareceu o horteiro. Quem mais tá com a câmera ligada? Tá vendo, Benzinho? Eu acho que tá gravando ainda, gente. Tá, então vamos parar? Né? Tchau, beijo. Tá.